Perfeito, pessoal. Bom, estamos de volta, e agora dando início à nossa noite de estudos. Hoje é dia 20 de abril de 2022 e graças a Deus a gente está aqui podendo estudar um pouco mais da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que nos coloca numa posição de maior nível de conhecimento acerca daquilo que verdadeiramente vai levar a gente para a felicidade, não é? E na noite de hoje a gente vai tratar da primeira parte do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente optou, eu vou dizer que a gente optou para não dizer que na verdade foi uma coincidência, é, inconscientemente nós optamos por fazer o estudo em dupla. Então hoje o Guilherme de Castro, que vocês já conhecem, meu grande amigo, vai me ajudar nessa nesse estudo, assim como eu também vou ajudá-lo, a gente vai trocando as bolas por aqui. De qualquer forma, o capítulo 20, ele é intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, não é? E como de praxe, Guilherme, até te perguntar se você tem algum texto que você gostaria de ler na abertura, se tem alguma coisa que você gostaria de falar para gente. Você está desligado. Liguei, obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Jorge. Boa noite, João. Boa noite, Washington. E aqueles que vão nos ver ao longo da tarde, do dia e dos dias aí à frente. Vamos testar esse novo formato, esse formato em dupla. E aproveitando que é o capítulo XX, que é o 20, você fica com um X, eu fico com outro, e dá tudo certo. Por esse capítulo ter uma parábola muito forte ali no início, eu pensei em fazer a parábola, assim como iniciando depois mesmo da prece. Mas se você tem uma mensagem aí, acho legal também colocar. Eu Mas eu tenho não preparei nenhuma mensagem, não. Perfeito. Eu tenho uma mensagem bem curta, na verdade, é, que Boa. pode que pode servir de preparo para você fazer a leitura da parábola e você faz a oração para a gente, pode ser assim? Sim. Tá. Só vou pedir a vocês um minuto que eu vou pegar um fone para eu botar na cabeça aqui, porque para evitar interferência. Tá. Enquanto isso, enquanto o Ando vai pegando fone, bom, como de praxe, enfim, nos nossos encontros, querendo ou não, o estudo também é uma forma de comunhão, uma forma de solidariedade de horas, coisa que a gente vai ver hoje também, e é uma forma de prece, se vocês quiserem, para botar uma água ao lado, para ser fluidificada e poder, enfim, nos amparar aí ao longo das semanas. Não pode rir, hein, do meu fone. Eu pedi já orientei o pessoal aqui a colocar um copo d'água, se assim for Sim, dizer, querendo ou não, enfim, é um espaço de comunhão, de prece também. não, sem dúvida. Bom, a leitura é bem curtinha que eu separei um trecho de um livro que a gente já tratou a respeito dele em diversas ocasiões, que é o Reforma Íntima Sem Martírio. E a irmã Dufour comenta o seguinte para gente: o cultivo da paixão ao adiantamento espiritual é a solução para todos os problemas da humanidade terrena e o único caminho para um mundo melhor. Quando aprendemos isso, verificamos que a existência, mesmo que salpicada de problemas e dores, tem luz e vida, porque plantamos na intimidade a semente imperecível do idealismo superior, o qual ninguém pode nos roubar. Pedir a todos que elevem o pensamento a Deus, pensemos sempre nos exemplos de Cristo, dos apóstolos e daqueles que estiveram, ainda que não na mesma data terrena, mas que compartilharam conosco a mesma experiência de encarnação e de crescimento, de agruras e de provas e expiações, que deixaram para nós testemunhos, deixaram para nós sementes, aprendizados e provocações para que nos despertem ao caminho reto do bem, para que sejamos ao exemplo de Cristo, pessoas de bem. Que nesse dia de hoje, especialmente, consigamos absorver das palavras de Kardec, através das instruções dos Espíritos que tanto auxiliaram,
aproximar ao máximo do próprio propósito do escolhido, do Cristo, do Evangelho redivivo, aquele que veio para trazer mais da palavra e, através de Kardec, o Consolador. E sejamos convidados a ampliar nossa capacidade de interpretação, de sensibilidade, transformando essas palavras em ação, ação em bondade, benevolência, caridade, que sejamos cada vez mais fraternos e amparados uns aos outros. Que nessa noite possamos nos amparar, nos auxiliar e compartilhar dos exemplos de Cristo e da bondade de Deus. Graças a Deus. Bom, já vou emendar aqui, então, para a gente aproveitar o máximo de tempo possível. Vai ser um bate-bola, então não vai ter tempo nem para respirar. Essa primeira parábola, que é a parábola que, enfim, que funda aqui esse capítulo especificamente. Antes, eu não me lembro se foi o João Jorge, mas foi o capítulo que fala, né, do porquê se fala em parábolas, do porquê a Bíblia, porque, enfim, Jesus falava em parábolas, da transcendência que tem essa forma de comunicação, da possibilidade de uma atemporalidade, de uma interpretação que vai, como Jesus já sabia, que vai passar séculos e séculos aí, com as pessoas ainda buscando esse caminho. E a cultura muda, mas, enfim, as palavras de bondade, o fundo e o escopo filosófico ficam através das parábolas. Então, uma parábola aqui, uma metáfora, né, que é colocada como foi usado aqui especificamente alguns termos que são, digamos, da época e tudo. Eu tomei a liberdade, daí vem a parte um pouco mais próxima da nossa cultura, tomei a liberdade de adaptar tão e simplesmente palavras. Em nenhum momento retirar de contexto, retirar o que foi nos colocado aqui por Kardec, mas só palavras para que fique compreensível, que fala, enfim, de vinha, de questão muito específica da forma da moeda da época, então só vou fazer essa adaptação. Enfim, o capítulo Os Trabalhadores da Última Hora. Então, creio que o objetivo é entender o porquê se fala sobre trabalhadores de última hora, quem são esses trabalhadores de última hora e por que eles são definidos por de última hora, quem foi o primeiro, quem foi o segundo, por que última hora, como é feito isso. Então, essa primeira parábola ali começa a colocar para nós uma história que dentro dela a gente vai extraindo pontos que a gente vai descobrindo esses questionamentos, que é assim que é a codificação e é assim que é a pedagogia de Kardec também ao longo do Pentateuco. Bom, mas antes disso, o versículo, né, a passagem do apóstolo, que aqui deixa eu ver, que é Mateus, que é versículo 1 ao 16, que fala também, aqui Kardec pede para ver o festim das bodas, que está lá no capítulo 18, mas esse aqui é uma outra parábola que diz o seguinte, essa passagem de Mateus. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Através dessa passagem que todas as instruções dos Espíritos, que a gente já aprendeu, que esse mecanismo, pedagogia usada aqui, primeiro vem a passagem, que vem da Bíblia, e efetivamente vem a explicação, as instruções do Espírito falando sobre aquilo. Então vamos direto à história que já de antemão compartilhei com vocês, pequenas adaptações em relação a palavras. Bom, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, para o seu cultivo, para o seu trabalho, local de trabalho, para a sua lavoura, tendo acordado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandando-os para a vinha. Então, aqui eu não modifiquei quase nada. Então, aqui, comparando essa pessoa, vamos dizer assim, o tomador do serviço, aquele que sai à procura de pessoas para trabalhar. Aqui, chamado de vinho, local de trabalho, falar do pai de família,
como se fosse essa pessoa que está precisando de serviço, vai assalariar, vai pagar alguém aqui colocando um denário por dia, vamos colocar R$ 100 por dia, vai pagar pela diária R$ 100. Então vamos nessa troca de palavras aí. Bom, precisando de ajuda, com essa liberdade de palavras, né, como se fosse ele precisando de ajuda para capinar um terreno que precisava manter limpo. Um homem vai até um local onde ficam alguns trabalhadores avulsos ali, precisando de trabalho, que hoje em dia se chama de chapa, né? Quando você precisa de carregar alguma coisa, fazer algum carreto, alguma coisa ali, enfim, é muito comum chamar de chapa hoje em dia. Enfim, esse homem estava precisando de ajuda para capinar seu terreno, para fazer ali essa lavoura, foi até um local, e ali chegando, ali mais ou menos às 7 da manhã, fez uma oferta de R$ 100 por um dia de trabalho. Alguns aceitaram. Saiu de novo às 10 da manhã e fez uma nova oferta. Vamos dizer que 3 aceitaram. E vendo outros que se conservavam na praça, ali perto desse local, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: E de vós, de vós outros, para a minha vinha, lá para o meu local de trabalho, e eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente ali 1 hora da tarde, depois saiu de novo 3 horas da tarde do mesmo dia e fez a mesma coisa, abarcando novos trabalhadores. A última vez que ele saiu, ali por volta das 5 horas da tarde já, encontrou ainda outros trabalhadores que se estavam desocupados, aos quais disse para esses trabalhadores: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disse-lhe os trabalhadores, é que ninguém nos assalariou. Então então ele lhes disse, o dono da vinha: E de vós também para minha vinha. Todos lá foram para trabalhar no mesmo local. Ao cair da tarde, disse esse dono da vinha para aquele que lhe ajudava a encarregar dos negócios: Chama os trabalhadores para que eu os pague o dia de trabalho. Por favor, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que foram chamados por último, aqueles que foram chamados às 5 horas da tarde, receberam eles R$ 100 cada um. Vindo ali na ordem, por último, aqueles que foram chamados primeiro. E, enfim, ficando ali na fila, vendo que todo mundo estava recebendo um dinheiro, o que eles pensaram? Opa, peraí, eu trabalhei mais, eu vou receber mais de R$ 100. Quando receberam só R$ 100, eles então se queixaram com o dono da vinha, dizendo: Poxa, mas estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora e você dá a eles o mesmo que deu a nós, que suportamos muito mais o peso do dia e o calor do sol? Mas respondendo a esses trabalhadores, o dono da vinha lhes disse: Meu amigo, eu não te causei dano algum. Não combinamos que o valor do dia seria R$ 100? Toma o que te pertence e vai embora. Cabe a mim dar a estes últimos tanto quanto dei a vocês. Não me é lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Essa com adaptações é a parábola, só para exemplificar especificamente esta questão da hora. Os últimos serão os primeiros, através de uma parábola. Todos trabalharam no mesmo local e receberam a mesma coisa, muito embora não foram chamados na mesma hora e nem no mesmo lugar. Então, eles não foram encontrados todos na mesma situação e nem tampouco enquanto trabalhavam sobre as mesmas condições, mas todos receberam o mesmo salário. Então, essa é a parábola. Eu tenho algumas anotações aqui sobre a parábola, mas queria ouvir o Anderson aí da questão dessa parábola, dessa história. Não, em relação é até engraçado, porque a parábola em específico eu ia deixar para tratar na semana que vem, porque eu imaginava que eu precisava refletir um pouco mais. E eu queria ouvir você falando mais a respeito, para que na semana que vem eu pudesse trazer um pouco mais da minha opinião a respeito disso. A verdade é a seguinte: essa adaptação que você fez tá melhor do que o meu evangelho nos dias de hoje aqui. Eu tenho uma vez, quando eu era pequeno, minha madrinha, que é muito católica, ela me deu, né, o Novo Testamento na linguagem dos dias de hoje. E a sua adaptação ficou melhor, porque você deixou claro que você estava fazendo uma adaptação, né? Então,
Eu preferiria ouvir um pouco mais da sua opinião. Aí sim eu posso tecer os meus comentários. Tá joia. Não, a parábola, para mim, enfim, fica, ela vem muito ao meu encontro nesse momento, porque eu venho estudando efetivamente a linguagem da modernidade, segundo filosofia. E para mim, quando eu ouço essa, esse descontentamento, essa sensação de injustiça, que aqueles que foram chamados na primeira hora, que aqueles foram chamados lá às 7 horas da manhã e ficaram, de fato, trabalhando horas a mais, de fato, enfim, foram os primeiros a serem chamados, e no fim eles acharam que tinham direito de receber a mais. E quando recebem a mesma coisa, logo questionam. Ora, eu mereço mais. Porque eles, ou eu mereço mais, ou eles merecem menos, mas não igual. Só que isso, por que eu disse que isso vem muito ao meu encontro neste momento? Porque a noção, até Kardec coloca muito isso quando ele fala em relação à solidariedade de horas, a questão de reencarnação, como nós temos uma ideia muito economicista das coisas. Quando os espíritos, por diversas vezes, a gente já viu isso nas instruções dos espíritos aqui, ou nos espíritos lá no livro dos médiuns, quando os espíritos falam, não é hora, não, vocês não vão entender, vocês não têm o aparato técnico, a psique ainda relacionada a isso, ainda tem muita coisa. Por quê? Porque nós temos uma métrica como se a gente medisse a régua da justiça por questão de economicista, questão política e burocrática. A gente acha que merece isso porque trabalhou a mais. Qual a regra que a gente usa? Trabalhei mais, suei mais, estava mais exposto ao sol, logo mereço mais. A noção economicista de que é um mérito meu porque eu fiz mais, sim, deslegitimando completamente a subjetividade daquele outro que aparentemente trabalhou menos, ou aparentemente foi chamado depois. E aqui, quando começam as instruções dos espíritos, o espírito que se coloca como espírito protetor de Constantino, que é aqui logo o primeiro capítulo aqui das instruções, ele fala da dificuldade e assim da própria condição e da própria luta daquele que ficou esperando até 5 horas da tarde para ser o último a ser chamado e conservou-se disponível, conservou-se ali na disponibilidade de atender ao último chamado. Ele poderia se entregar à preguiça, ele poderia responder que não, ele poderia usar o tempo que ele ficou esperando para fazer coisas ruins, para fazer coisas que são desedificantes para ele, mas não, conservou-se ali, porque a resposta daqueles que foram os últimos chamados, quando foram perguntados, o que vocês estão fazendo aí até agora? Qual foram a resposta deles? Ninguém nos assalariou, mas a gente está esperando. Estamos disponíveis, eu estou aqui, ó, me chama, toca a bola para mim. Estou livre, estou sozinho, estou disponível, eu quero aprender, eu quero seguir. Então, cada um tem uma trajetória em relação a isso. Os primeiros atenderam e, de fato, vão deixar um legado aqui, sobretudo quando a gente lê esse primeiro capítulo das Instruções dos Espíritos, de Constantino, vai ficar muito claro aqui dessa solidariedade de horas, da solidariedade das encarnações, do legado e da semente, que daqueles que vieram depois, dos primeiros chamados, dos segundos chamados, dos terceiros chamados, dos quartos chamados, enfim, os últimos chamados, aqui colocados por Kardec como os espíritas, os últimos chamados, os espíritas. Depois, mais na frente, a gente entende por quê. Mas é basicamente isso. Se a gente transporta a nossa ideia de razão, que é muito ligada a uma questão visível, palpável, objetiva, que possa ser medida, pesada e tudo mais, sentido calor, se não existir aquilo ali, se não for palpável, não faz sentido para mim. Por que eles receberam a mesma coisa se é algo que eu não entendo? Então não faz sentido, é injusto. Poxa, será que essa é a melhor resposta? Será que essa é a resposta certa? É injusto porque eu trabalhei mais? É injusto porque ele trabalhou menos? Se a gente for medir com a nossa régua cultural todo e qualquer senso de justiça divina, que é muito fora da nossa noção ainda, a justiça da gente simplesmente condensar as características divinas entre onipotência, onipresença e onisciência. Isso, só essas 3 características para nós é impossível da gente conceber. Só essas 3, existem muito mais.
Então, a grande lição para mim desta parábola é: não dá para nós colocarmos a nossa régua da nossa cultura hoje, economicista, de achar o que é justo e injusto, o que é certo e errado e relacionado a isso. Por isso que vem, por isso que a gente estuda sempre. Não é que não exista, longe disso, pautas e regramentos e estradas de certo e errado. Não é que exista, não exista a verdade, o que edifica, o que não faz. Não é isso. É porque isso está muito mais ligado à consciência e não dá simplesmente para a gente usar uma fórmula para tudo. E essa fórmula aqui, ela não pode ir ligada à quantidade, à oferta e demanda, escassez e abundância, não. Ela é uma oferta qualitativa, é algo que a gente vai descobrindo ao longo da nossa evolução. Não, perfeito, Guilherme. Você fez esse comentário a respeito da consciência, não é? Que é o que verdadeiramente importa para todo indivíduo, não é? Então eu acho que a nossa função enquanto cristãos é investir tempo, não é? Investir o nosso trabalho, o nosso estudo no desenvolvimento da nossa consciência, no nosso entendimento a respeito de nós mesmos e saber que a gente tem sim para colaborar com os outros, mas a gente é incapaz de despertar a consciência das outras pessoas só por meio da nossa vontade, não é? O Cristo que tem, teoricamente, teria essa capacidade, não o fez porque isso seria ferir o livre-arbítrio das pessoas e seria interferir numa trajetória natural de evolução. Eu peguei esse gancho aí do que você falou pelo seguinte motivo. Dentro aqui do item 2, o que eu havia separado para fazer um comentário rápido hoje, eu ia falar a respeito do seguinte: se porém se houvessem negado ao trabalho, esses trabalhadores, né, que só foram mais para o final do dia, se eles tivessem se negado ao trabalho e tivessem dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora que será tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça, não é? Então, assim, eu achei interessante isso daqui para a gente falar de consciência, né? Um patrão a quem não conheço e não estimo. E o, o nível de problema que a gente vai ter depois do desencarne, não é? O nível de dor de cabeça que a gente vai ter, ele é diretamente proporcional ao quanto que a gente ignora da nossa própria consciência, correto? Ignora no sentido, ela já está nos chamando, aliás, ignorar não é uma boa palavra para se usar nesse caso. Ele vai ser diretamente proporcional ao quanto da nossa consciência que a gente está escolhendo deixar de lado, não é? Quanto que a gente já tem capacidade e responsabilidade para poder operar, a gente não está escolhendo fazer. Eu vou pegar uns slides aqui que eu tinha escrito para hoje, que aí eu vou conseguir falar um pouquinho mais. Tá? Até tem alguns ganchos aí com as semanas anteriores em relação à parte da fé e tudo mais. De qualquer forma, a fé, pessoal, ela serve como uma espécie de alavanca, não é? Isso é algo que não é raro da gente ver quando está estudando doutrina espírita. Então, vamos pensar, tá? Numa pedra, por exemplo. Daí, Guilherme, você pode ir comentando. Uma pedra grande que fica imóvel, e se você for falar alguma coisa, você já fala de cara, não pede licença não, porque eu não vou estar olhando para vocês, tá? Que eu estou olhando para o slide. Então, a fé é uma alavanca. Então, vamos imaginar uma pedra grande e os nossos braços são incapazes de movimentar essa pedra por si sós, tá? A gente não consegue movimentar, ela está ali parada num determinado lugar. Então a gente pode estudar a pedra o quanto a gente quiser, a gente pode mudar a direção na qual a gente está empurrando aquela pedra, né? Partindo do preceito que ela está num lugar plano. A gente pode virar o Arnold Schwarzenegger se a gente quiser malhar pra caramba, ela vai continuar sem se mover, não é? Agora, alguns problemas na nossa vida são exatamente como essa pedra, correto? Então, o que que a gente faz? A fé ela serve como uma alavanca, ela aumenta a nossa capacidade de ação diante daqueles problemas. Sem a ajuda de uma alavanca, o preparo vai ser sempre insuficiente. O que é muito bom. Por que que isso é muito bom?
Primeiro, a fé, ela não anula a necessidade da gente se esforçar, ela não anula a necessidade da gente se preparar, ela não anula a necessidade da gente procurar a fé, não é? Procurar essa alavanca terreno afora para a gente poder operar naquela pedra, né? A fé não faz com que o problema acabe, ela nos ajuda a operar naquele problema, ela nos dá forças das quais a gente não dispõe, que não estão à nossa disposição se a gente não usar da fé. Porque tem coisa que a gente simplesmente não consegue compreender mesmo, né? E que depende da fé para que a gente consiga fazer com que aquilo desapareça. É uma força descomunal, tá? De qualquer forma, em relação a isso ainda, é, ao mesmo tempo em que ela nos permite fazer uma movimentação fora do comum, ela nos lembra, não é, de que nós somos incapazes de operar algumas coisas sem a ajuda do alto, não é? Ela nos mostra que a gente não é 100% independente, que a gente precisa se conectar a Deus para que a gente consiga se livrar de algumas questões da nossa vida. E para aquelas pessoas que não estão acostumadas a ver esses atos de fé, isso vai parecer em alguns momentos um passe de mágica. Eu acho que não é raro a gente ver pessoas falando assim, nossa, fulano tem muita fé porque ele consegue fazer isso, porque a família dele tem esses problemas, porque ele passa por isso, tal, tal, tal. A gente, a gente vê grandes exemplos disso hoje em dia, porque estão mais em voga, mais aparecendo. Tem muita gente evangélica que é assim, né? Que tem uma fé descomunal, muito católico, faz essas peregrinações assim, e a gente fica impressionado, né? No movimento espírita a gente também tem esses exemplos, é claro, mas eles não são tão televisionados assim, digamos, né? E por meio da fé as pessoas conseguem se livrar de problemas que, para quem não acredita, aquilo pode parecer um passe de mágica, não é? Assim como se você tivesse lá, milhares e milhares de anos atrás, se você fosse a primeira pessoa que tivesse tido a ideia de usar uma alavanca numa pedra, as pessoas iam achar que você era um mago, né? Nossa, isso daqui é uma mágica. Quando você ignora alguma coisa e você vê aquilo acontecendo na sua frente, é como se fosse um passo de mágica. Ignorar no sentido de você não saber que aquilo existe, né? Por que que Com eu tô... certeza. Pode falar. Você me falou da alavanca algumas vezes, citou ciência, é impossível não lembrar. Tem uma frase do Arquimedes que ele dizia, né, que me deu uma alavanca, um ponto de apoio, e eu moverei o mundo Perfeito, perfeito. através de ciência. E a questão desse ponto aí você está tendo muito o tato, né, de ficar sempre tentando colocar outra palavra ao invés de ignorar, também acho isso correto, né, o mais sensato. Não, é porque o E, ignorar, desculpa te interromper, é porque o ignorar aham, ele tem duplo sentido, né? uhum. É ignorar, mas de forma não deliberada. Eu queria usar a palavra ignorância no sentido de ser desinformado, de ainda não ter conhecimento, né? Mas pode falar. Mas esse mesmo, ele ouvida, então, para falar num português arcaico, ele ouvida. Ele ouvida, ele, enfim, deixa para lá, ele desdenha disso, né? Ele Uhum, escolhe não seguir. Ele ouvida isso e até esse termo tem muitas vezes no livro dos médiuns. Enfim, que essa questão do que a gente não conhece e essa, por ser mais noticiado hoje, esses exemplos de fé, chamados de testemunho de fé, né? As pessoas dão muito o seu testemunho e para aqueles que não detêm essa fé, que não conhecem como isso de fato opera na vida da pessoa, ela torna aquilo como irracional, como uhum, desproporcional. Pessoas de muita fé, geralmente, quantas vezes no mundo, na história da humanidade, foram taxadas como loucas? uhum. Não, sem dúvida. E aí, pegando um gancho aí com o nosso capítulo 20, lá no trecho de A Missão dos Espíritas, que é no item 4, é, o Espírito comenta o seguinte: a fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem. Para o quê? Qual é esse convite? Para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. E aqui, Guilherme, a gente entra um pouco no tipo de convite, não é? Que está sendo feito para os trabalhadores da última hora, tá?
Mas em específico somos nós espíritas, mas eu queria trazer alguns detalhes aqui e abrir para você comentar para mim. E o pessoal, obviamente, também tem a liberdade de comentar, tá? É, Seguinte, gente. Primeiro, esse espírito trouxe para a gente aqui no item 4 um problemão, não é? Mais pesados do que as maiores montanhas são o quê? As nossas iniquidades, os vícios que derivam da nossa impureza, tá? Então, sem fé, se a gente não tiver fé, é muito difícil, para não dizer impossível, que a gente consiga executar de, com verdade, não é? E com tranquilidade a nossa tarefa de trabalhador da última hora. Então, por isso que é tão importante o estudo da doutrina espírita, não é? Porque a nossa missão é lidar com os grandes problemas milenares da história da humanidade, não é? A gente está entrando nesse combate, nessa batalha do lado certo, mas isso não significa que vai ser fácil, não é? Então a gente precisa estar armado dessa coragem, como ele falou, não é? Para a gente cheio de coragem para a gente conseguir remover essas montanhas de iniquidades. Então, vamos dar uma olhada e estudar um pouco da consciência daquilo que a gente é, do que a gente já conseguiu conquistar até aqui. Vamos lá. Primeiro, nós somos instruídos pela doutrina espírita de modo que a gente compreende. Ou pelo menos deveríamos buscar compreender. Nem sempre é tão simples assim. Eu busco me lembrar isso todos os dias nas minhas orações. A doutrina espírita nos instrui que nós somos amados por quem? Pela suprema bondade e pela suprema sabedoria, não é? Então, é aquele que de tudo sabe e tudo faz por amor. Sempre soube e sempre saberá, correto? Nós somos espíritos imortais por natureza, isso também a doutrina nos instrui acerca disso. Estamos encarnados por necessidade, correto? Precisamos estar aqui, não é à toa. E nós somos corresponsáveis tanto pelo nosso aprimoramento, quanto também pelo aprimoramento das outras pessoas. Muito mais responsáveis pelo nosso próprio aprimoramento, mas também temos uma certa responsabilidade pelo aprimoramento de quem está ao nosso redor, seja no nosso trabalho, na nossa família, coisas que a gente já falou anteriormente. E para poder fechar esse comentário, nós somos também iluminados e avaliados pela nossa própria consciência, que é algo que a gente estava falando anteriormente. O nível de sofrimento que a gente vai ter no nosso pós-morte, no nosso, né, depois do nosso desencarne, ele é proporcional ao nível de consciência que a gente guarda acerca das coisas que a gente errou em vida, não é? Eu estava lendo um tempo atrás um pedacinho do Céu e Inferno, em que um espírito malfeitor desencarnado ele reclama de uma maldita luz que fica incomodando ele o tempo todo. E aí, se eu não me engano, é o Erasto. Não, bom, algum espírito. Não, mentira, o espírito de São Luís comenta o seguinte para o Kardec: ele fala, esse espírito tem esse problema, ele não está na escuridão como se assumiria, ou não está no fogo do inferno como se assumiria normalmente, porque ele já era um espírito com um nível de esclarecimento um pouco mais elevado, não só do ponto de vista intelectual, mas ele teve contato com verdades morais que acenderam essa luz nele. Então, é aquilo, ele foi tocado pela luz, ele tinha consciência e mesmo assim ele errou. É por isso que ele odeia tanto essa luz, né? É interessante nesse relato que eles trazem ali. Sim, e me lembra uma passagem ali no item 2 de novo do Constantino, o Espírito Protetor, onde, falando sobre essa questão do trabalhador da última hora, e se ele recusasse? Né? E se ele se entregasse à preguiça, à prostração, se ele não ficasse disponível? Enfim, aí tem a partezinha final ali, que fala em relação a isso, né? Quando ele não atende ao chamado, ao último chamado, e depois corre atrás, como se fosse correr atrás. Não, peraí, agora eu quero. Não, agora, pô, me espera aí, não vai embora não, agora eu quero. Aí o que acontece com esse espírito, né? Que já teve um contato, já teve a oportunidade, já foi chamado. O que acontece quando ele atende fora da hora ou usou mal o seu tempo? Aí aqui ele fala que basta aliar a última hora. Senhor, como se ele falasse, né? Senhor, empreguei mal o meu tempo. Toma-me até o fim do dia. Agora eu quero fazer mais. Olha aqui, eu faço em dobro. Me chamei que eu faço em dobro. Para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa. E dá-me o salário do trabalhador de boa vontade.
Nesse caso, né, o que hipoteticamente é que o Senhor responderia? O Senhor lhe dirá: não tenho no presente trabalho nenhum para te dar. Mal barataste, ou seja, você usou mal, né, o teu tempo. Esqueceste o que havia aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto do que agora, vem ter comigo e te franquearei o meu vasto campo, onde poderás, aí sim, trabalhar a qualquer hora do dia. Então, vai muito nesse sentido, né? Não é nem aquele entregue radicalmente ao exemplo daquele espírito das trevas que está na escuridão, mas aquele que já teve contato com uma certa consciência e usou mal o tempo que lhe foi dado, usou mal a consciência que lhe foi despertada. E aí, não adianta fazer em dobro ali na hora, não. Não adianta. O que não é, bom, nesse caso, você também é muito estudioso em relação a isso. O que é, se não acontece isso, em transições planetárias? Em Exilados da Capela foram um ponto desse. Foram aqueles que, no chamado de lá, não responderam. Eles foram entregues a uma chaga imortal, eterna, de castigo? Claro que não. Ele foi trabalhar em outra vinha, em outra hora. Eles estiveram aqui, estão aqui, começaram aqui na Terra, em um novo planeta, numa nova vinha. Não quer dizer que é o último chamado lá. Estamos sendo os espíritas últimos chamados aqui. Uhum. Depois do último vem o quê? O segundo último? Não existe. Depois do último vem uma transição, vem uma mudança. Não, perfeito. Legal esse gancho que você fez. Obrigado por ter feito. Ia passar despercebido por esse meu comentário aqui. Aí, ó, a dupla já valeu a pena, hein? Não é? Olha E lá. você falou um negócio da pedra, tem o Haroldo, que ele usa enfim, um antigo ditado em relação à pedra Uhum. para explicar a solidariedade das horas, que é isso que você falou em relação a fazer de tudo um pouco, a consciência ser despertada durante todas as suas encarnações. Todas elas são importantes. Uhum. Todas elas são importantes. Com Aí ele fala o certeza. seguinte: numa pedra muito dura, alguém dá 100 marteladas. O que quebrou a pedra? A primeira martelada ou a última? Não poderia ser todas? Todas Uhum. elas foram Sim. importantes. Todas as encarnações foram importantes. Não, isso é importante a gente guardar a consciência e meditar a respeito desse ensinamento, não é? Para a gente compreender que o que passou, passou, não é? E pode estar gerando dor agora, mas se não fosse a dor que te gera agora, você não ia sentir tanta vontade de mudar, não é? Exatamente. Tá tudo conectado, tá tudo conectado. E a inteligência divina sabe disso e por isso permite que isso aconteça. A nova oportunidade é dolorosa? Sim, ela é dolorosa, mas ela não perde valor porque ela é dolorosa, não é? Você só está recebendo aquilo que você precisa. Você está colhendo aquilo que você plantou. Mas o amor que rege o seu destino, ele nunca mudou, né? É muito importante esse comentário que você fez, Guilherme. De qualquer forma, então, ainda tratando dessa consciência do que a gente eu acho importante a gente comentar o seguinte: nós espíritas não somos os únicos que operamos nessa última hora, não é? Tem outras pessoas que estão trabalhando. A gente pode ser, propriamente dito, os trabalhadores da última hora, da parte ligados à doutrina cristã, não é? Perfeito, né? Nós somos a terceira revelação, estamos conectados à terceira revelação, no caso, né? Nós espíritas não fomos revelados, né? O espiritismo que foi. De qualquer forma, mas é importante a gente guardar a certeza de que em todos os campos das ciências tem um monte de discípulo de Jesus Cristo aí trabalhando, né? Em todas as camadas da sociedade. O Thomas estava me contando nesse final de semana a história de um gari que trabalhava lá em Pedro Leopoldo quando o Chico estava. Em Pedro Leopoldo, não, em Uberaba. Quando o Chico estava no centro lá, né? E assim, esse gari, o Chico não comenta se ele era espírita ou não, talvez não fosse espírita, mas ele estava lá colaborando positivamente para a psicosfera da cidade. Era um espírito elevadíssimo que encarnou ali. Às vezes ele nasceu num lar católico e tudo e não teve contato com a doutrina espírita. De qualquer forma, então, eu peguei alguns exemplos aqui, tem vários outros, tá? Hoje eu estava até assistindo um pedaço de uma palestra do Daniel Kahneman, que é um Nobel de Economia, ele escreveu o Rápido e Devagar, né?
O Simon Sinek é um cara que eu acho fantástico. Ele tratava só de negócios antigamente. Hoje em dia ele trata muito de psicologia para poder ajudar as pessoas a viverem conectadas ao seu propósito, sabe? Um cara fantástico americano, o Simon Sinek. Um, eu acho que o Simon Sinek é judeu, o Daniel Kahneman eu tenho certeza, porque na verdade ele é israelense, tá? E o Daniel Kahneman ele fala de qualidade do nosso raciocínio, da nossa tomada de decisão. Ele baixou as cortinas e mostrou um monte de coisa que acontece por trás dos nossos jeitos de pensar, né? Que está colaborando positivamente para a vida de muitas pessoas, para as pessoas entenderem que nem sempre que elas pensam que elas estão sendo racionais, elas estão sendo, né? A gente usa muito a parte primitiva do nosso cérebro, muito mais do que a gente suspeita. Então, tem vezes que a pessoa fala assim: não, eu sou muito racional e por isso eu tenho o direito de fazer isso, 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 isso. A pessoa não entende que, na verdade, ela acha que ela é racional, porque nós, seres humanos, todos nós, sem exceção, nós somos muito mais irracionais do que racionais. O nível, a nossa capacidade de tomar decisões rápidas com a inteligência evoluída, né, a parte mais humana e menos animal, ela ainda é muito, muito delimitada. E o Daniel Kahneman ele trata disso conosco e mostra que a gente precisa segurar mais a nossa onda, que a gente é muito mais impulsivo do que a gente imagina, não é? E tem outros exemplos. Nelson Mandela, aquela moça paquistanesa, Malala Yousafzai, eu não sei como é que fala o nome dela, né? É uma menina que sofreu ataque terrorista por conta de defender o direito das crianças no país dela. E diga de passagem, não estou dizendo que nenhuma dessas pessoas é perfeita. A gente sabe que todos eles cometem erros aí, podem falar um monte de besteira, às vezes pode ter uma discussão com alguém, mas agora não deixam de ser trabalhadores e estão revelando coisas muito importantes, chamando a nossa atenção para coisas muito importantes que estão acontecendo no planeta, tanto do ponto de vista psíquico quanto social, né? E socioeconômico, no caso da Malala, né? E aqui no item 3, para corroborar isso que você está falando, o espírito do Henri Heine, que escreveu lá em Paris, em 1963, ele fala o seguinte, até para poder atender a curiosidade aí do pessoal, saber o que vem antes do último, né? Quem foram os primeiros, então, a serem chamados? Afinal, os espíritas e as pessoas que trabalham nessa última hora, mas quem foram os primeiros? Para você ver, indo de encontro com o Anderson falou, não são só aquelas pessoas ligadas à religião, longe disso, longe disso. Aqui, o que o Espírito fala, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram etapas de progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos, por apóstolos, por mártires, por pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas, os trabalhadores da última hora. Este que por último vieram foram anunciados e preditos, ou seja, foram anunciados desde lá de trás, já estava anunciado, desde a aurora do advento de Messias, e receberão a mesma recompensa. Aí, para colocar aqui que esses profetas, os que foram chamados na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta hora, enésima hora, antes dos espíritas, nós, né? Que pretensão. Enfim, antes dos espíritas, em geral, desses que foram chamados de última hora, vocês acham que eles estão descansando lá? Eles estão tranquilos? Já fiz minha parte, agora eu vou só esperar receber meu salário? Claro que não. Eles ainda operam através de outros espíritos, vez ou outra através de psicografias, vez ou outras emprestando o seu tempo para voltar para cá, para ser instrumentos, às vezes acessórios, às vezes é o gari, aí que o Anderson falou, lá de Uberaba, para ser alguém que vai funcionar só para o bem, é aquele que serve. Novamente, entrando num paradoxo na nossa cabeça, como assim aquele trabalhador que já recebeu o seu salário está voltando para trabalhar de graça, né? Está voltando aqui só para servir? Ora, Chico já não falava para nós que servir é o grande mérito. Ser disponível e servir é o grande mérito. Como é que entra nessa nossa cabeça tão ligado a ideias de meritocracia, salário, a você subir através de coisas que são palpáveis?
Como é que entra sem a gente ter um despertar de consciência fundamental, e que o Anderson vem colocando desde o início da fala dele, esse despertar de consciência. Ele não está ali no shopping disponível para você ver, ou num livro específico para você ler e descobrir a forma. Não, ele está na cabeça de cada um. É através dessas horas compartilhadas, dessas horas solidárias. É através da evolução, é através do convívio. Até mesmo porque você pode até fazer uma, enfim, reforma íntima mínima, reforma íntima, uma mini reforma íntima ali, um pouco sozinho, beleza, você vai ficar meditando, mas enfim, uma hora você vai ter que conviver com as outras pessoas, com a sociedade, com a realidade. Não, sem dúvida, né? Essa reunião semanal que a gente tem aqui, ela é para a gente buscar elevar o nosso pensamento, mas saindo daqui, cada um vai conservar a sua individualidade. O Jorge é dele, o João é dele, o Guilherme é dele, o Washington é dele, eu a minha. E, gente, eu até entrei hoje no site da FEB Editora para ver lá os diferentes assuntos, né? Tem para tudo quanto é gosto. Tem biografia, não é? Tem romances espíritas, tem livros mais ligados à parte científica, livros específicos de filosofia espírita, tem livro de poema, não é? Como o Jorge sempre traz aqui para a gente da Maria Dolores, não é? Tem livro de crônica, o Cartas e Crônicas lá do Irmão X é um grande exemplo, não é? Então tem para todos os gostos. Por isso que a doutrina espírita é realmente um tesouro, não é? Agora, para a gente conseguir acessar profundamente esse tesouro e a gente promover essa modificação, a gente precisa entender que cada um vai ter o seu caminho também, não é? Respeitar o caminho dos outros, correto? Agora, fazendo uma diferenciação entre nós, né, espíritas propriamente ditos, e essas outras personalidades que eu tratei ali, né, pessoas que não são espíritas, não é? Qual é a grande diferença? Tem um pouco a ver com isso que eu estava tratando. Primeiro, nós estamos diretamente ligados ao estudo das relações entre o espírito e matéria, não é? Essas outras pessoas não estão. Em meio a tanta dúvida, né, gente, tanta confusão, tantos mitos, tanta descrença também, não é? Nós temos contato com esse tesouro de informação. A doutrina espírita é informação, não é? Para o espírita, a fé não é mais uma questão puramente religiosa, como a gente já tratou. O João, inclusive, estava falando isso com a gente na semana passada. No centro espírita, além da cura espiritual, por exemplo, né, a gente tem tratamento lá no centro, por exemplo, a gente estuda o que acontece, né? A gente estuda o backstage das curas espirituais, o que está acontecendo ali por trás, né? Ou por trás das cenas. Então, os espíritos amigos, inclusive, além dos livros, eles usam esse acesso que nos foi concedido para nos explicar por A mais B mais C o porquê que Jesus estava certo. Por que Jesus de fato é o caminho, a verdade e a vida? Por que Jesus é o Cristo? Não é? Eles nos explicam. Entender de filosofia não é uma tarefa trivial, né? E quando você pega o Livro dos Espíritos, ali a gente tem grandes lições filosóficas, não é? Assim como no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem resumidas, muito bem explicadas para a gente, com muita fidelidade àquilo que originalmente quis ser dito. Então, por isso que eu digo que isso aqui é um tesouro. Se eu tivesse que estudar filosofia cristã do zero, sozinho, eu não sei se eu ia ter a fibra para aguentar. Principalmente levando-se em conta que eu não tenho, primeiro, vocação para filósofo, não tenho essa vontade, não é? E também porque eu tenho outras coisas para fazer na minha vida. Então isso nos poupa muito tempo. A doutrina espírita poupa muito tempo para a gente, não é? Compreendamos isso. A maioria das pessoas não tem acesso a esse atalho. E não é um atalho para a gente trabalhar menos, é para poder apressar o nosso passo para a gente conseguir chegar numa etapa de trabalho mais rapidamente, não é? Para a gente trabalhar nessa última hora mais rapidamente. O serviço está nos convocando com pressa, não é? Eu vou pegar um exemplo do Simon Sinek, tá? Que é esse rapaz que eu falei. É um homem nitidamente bondoso, é uma pessoa que tem a vocação para poder ajudar os outros. Agora, eu tenho certeza absoluta de que a cabeça dele em relação à religião é muito mais confusa do que a nossa, não é? Tem várias vezes que eu vejo esses grandes cientistas lá fora falando assim, nossa, esses caras não fazem ideia do que é a doutrina espírita, não é? Tanto que se fala de cristianismo, a maioria deles acha que cristianismo não acredita em reencarnação. E se eu falar para eles que eu sou cristão e que eu acredito em reencarnação,
eles vão ficar surpresos, não é? Então, isso é uma grande vantagem que a gente tem. Agora, por que que a gente tem essa vantagem? Porque a gente precisa dar um jeito de trabalhar. O mundo precisa da nossa ajuda e nós precisamos de ajudar o mundo, não é? Então, busquemos o equilíbrio, busquemos a compreensão de todos esses ensinamentos para que a gente consiga colocar isso em prática, tá? Só um pouquinho mais antes de eu voltar a palavra para o Guilherme, é o seguinte, um pouco mais da consciência do que a gente é. Pessoal, numa reunião mediúnica, por exemplo, olha que valioso é isso. Aliás, graças a Deus, no mês que vem a gente vai poder voltar para os estudos mediúnicos presenciais, né? A gente prova ali não somente que existe vida após a morte do corpo físico, mas nós temos ali a chance de testemunhar a redenção das outras pessoas, a gente tem a chance de testemunhar uma série de casos tristes de pessoas que estão desencarnadas e estão sofrendo, para a gente ver a consequência dos nossos atos, e acima de tudo, fica inequívoco ali, né, a conexão indestrutível entre os dois lados dessa mesma moeda, né, essa moeda que é a vida, aqui na Terra em todo o universo. Além disso, a gente não somente fala do Evangelho, mas a gente estuda os conceitos de magnetismo, os fluidos espirituais benéficos e maléficos, o poder do pensamento, não é? A importância da gente não pecar por pensamento. A doutrina espírita nos explica o porquê disso. Por que que a gente não deve pecar por pensamento? Não é só porque é um pecado, não é? Porque fica aquela coisa meio hermética, assim, né? Porque é pecado. Peraí, vamos lá. Ela mostra para a gente o que está acontecendo do outro lado. Né? O pensamento tem cheiro, ele tem forma, ele incomoda as pessoas que estão lá do outro lado, ele causa um efeito benéfico, não é? Então, e é engraçado, quanto mais a ciência vai evoluindo, mais a gente começa a ver a doutrina espírita se comunicando com essa ciência moderna. Vira e mexe, eu tô lendo ou vendo algum vídeo de neurociência na internet, alguma coisa assim, eu falo, opa, isso aí tem tudo a ver com doutrina espírita. Né? Direto a gente se topa com esses conceitos, né? Quando vai falar de física quântica, essas coisas, ou estudos de psicologia, de psiquiatria, internacionais, não é de psicólogos e psiquiatras brasileiros necessariamente, não é? Lá fora do Brasil muito disso acontece. Então, essa convergência, ela não é à toa. Agora, eles estão fazendo a parte deles lá, certo? A gente tem que fazer a nossa parte daqui. A gente não é neurocientista. Agora, a gente sabe aonde a neurociência vai chegar. Já nos apresentaram. Né? Já nos apresentaram o que a psiquiatria vai nos confirmar em algum momento, o que a psicologia vai nos mostrar em determinado momento. Certo? A gente não sabe de tudo, a gente não é cientista, mas a gente tem noção do que é o caminho para a felicidade, do porquê dos incômodos, do porquê que você se sente mal na presença de tal pessoa. A gente sabe que não é só coisa da nossa cabeça no sentido psicológico, não é? A gente sabe que tem a ver com uma conexão que a gente não consegue enxergar. Isso é uma responsabilidade, não é? Uma responsabilidade que precisa ser exercida. Agora, não há problema nisso, né? Isso é tudo um convite para que a gente, como eu falei lá no início, que a gente cultive essa paixão pelo adiantamento espiritual, né? E aí sim a gente consiga resolver todos esses problemas. E que a gente espalhe mundo afora essas sementes, né, de paixão pelo adiantamento espiritual, mesmo sem falar da doutrina espírita. A gente não precisa falar de doutrina espírita para cultivar na vida das outras pessoas adiantamento espiritual. Não é? O Guilherme, no escritório onde ele trabalha, ele pode promover boas ideias, né? Pode dar ideia de caridade para as pessoas. Fala assim, nossa, rapaz, vamos supor, um colega dele está se separando da esposa. Ele pode dar uma palavra amiga para aquela pessoa e falar, olha, poxa, por que você não revê os seus próprios conceitos? Será que você não agiu errado dessa forma? Plantar uma semente ali de reforma íntima na vida do cara, não é? Fala, poxa, você já pensou em procurar uma igreja? Você é católico? Já pensou em voltar aí na igreja? Né? Esse tipo de sugestão, o que a gente está fazendo? A gente está promovendo o adiantamento para aquela pessoa, a gente está dando para ela uma sugestão. Então vai muito além dos estudos espíritas. Né? De qualquer forma, vou voltar para o Guilherme aí, até porque a gente já está quase na hora. Não, vou voltar, vou só encerrar com algo que você pontuou aí, que
eu acho fundamental, apesar de óbvio, é necessário falar o óbvio, o nome do capítulo é Trabalhadores da Última Hora, e não os convidados da última hora. É trabalhar, porque esse ponto que você coloca em relação que nos é dado os instrumentos e as ferramentas para acelerar o nosso trabalho, para facilitar a nossa obra, então trabalha. Não escuta o chamado e fica esperando que no último momento vai ficar procrastinando isso. O ato de procrastinar gera nefastas consequências. Enfim, trabalhador da última hora, se procrastinamos em algum momento, que executemos agora, ou que dentre nós tem aqueles que também não procrastinaram, só estão aqui para servir também. É necessário ter essa separação do joio e do trigo. Mas é nesse ponto acho que a gente consegue muito, Anderson, no próxima semana, falar em relação, até uma sugestão já que fica, da gente falar da ideia da solidariedade das horas, dessa questão da encarnação e do despertar da consciência. E tem um ponto só que eu queria falar antes da gente encerrar, que é a falsa impressão de retrocesso, que, como nós sabemos, é uma das frases que os espíritos, uma das primeiras frases que os espíritas lembram, né? Não, peraí, ninguém regride. Não, ao contrário do budismo, não tem como você voltar a ser cachorro. Não tem como você voltar. Não, no espiritismo, na escala espiritual, não se regride, mas se estaciona. Mas por que a falsa impressão de retrocesso? Porque quando você estaciona, outras pessoas passam. E você tem a impressão de que voltou duas casas. Igual você está jogando um joguinho de dado lá e coloca, pula duas casas, opa, volte três. Enfim, é uma impressão de retrocesso. Claro, se você segura uma pedra que pesa 10 quilos por um minuto, ela vai pesar 10 quilos, mas você sustenta ela parada por uma hora, você tem a certeza que vai pesar mais para você. Então, assim, existem outras coisas que influenciam na nossa prostração. E, enfim, eu acho que chegou a hora aqui. Sim, Queria voltar a palavra para o Antos para ele mediar aí. não, faltam 3 minutos para a hora, porque a gente começou um pouquinho mais tarde. Então, perguntar se o pessoal gostaria de fazer um comentário e a gente encerra. Boa. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho aqui. Esse capítulo ele é muito interessante, como todos os capítulos, né, do Evangelho. Mas me veio aqui na cabeça, a hora que você estava falando sobre essa questão do trabalhador da última hora, né, é a questão do salário, da paga. Muitos querem, porque eu iniciei da primeira hora que o Senhor me chamou lá, o dono da vinha, e eu queria ganhar mais do que o outro, né? Ele acha que é justo na cabeça dele. Isso é um pensamento que a gente vê a todo momento, fazendo analogia com nossos dias atuais. Às vezes os trabalhadores até da nossa casa, não estou falando só da irmã Laura, estou falando em geral, né? Eu já ouvi aí as pessoas falam, mas eu tenho 30 anos de espiritismo, então eu tenho que tenho que ter isso, tenho que conseguir isso que eu estou objetivando. Mas esquece que o trabalho, às vezes, não foi um trabalho bem realizado. E quando tem algumas pessoas que chegam, às vezes, pouco tempo na doutrina, e as pessoas se transformam totalmente e investem o seu tempo, muito bem investido, e assim se torna aquela pessoa, às vezes, né, eficiente na casa, e aí as pessoas ficam nessa comparação, né? Então, é o egoísmo da gente, que a gente quer sempre achando que a gente merece aquilo, porque a gente acha que trabalhou mais, e na realidade foi combinado, meu amigo, olha, você tem a oportunidade de estar na casa, você tem vários trabalhos, se você não executa, aí não é problema do dono da vinha, aí é problema seu, meu amigo. Então, aí eu pensei muito nisso, mas bacana, show de bola. Deixa eu só comentar, embora talvez até vocês vão falar, mas você já adiantou da semana que vem, acho que vale a pena citar agora. Nessa primeira Instruções dos Espíritos, né, que está aqui no Evangelho, tem um trechinho que eu acho que resume muito bem o papel
nosso dentro da analogia em relação a essa parábola que foi comentada, né? Que esse primeiro espírito protetor que está aqui na instrução diz assim: bons espíritas, meus amados, todos vós são trabalhadores da última hora. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que aceitasses o convite? Eis que chega o momento de buscar o salário. Empregai bem essas horas que vos restam, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por mais longa que pareça, é apenas um momento breve na imensidade dos tempos que representam para vós a eternidade. Então, isso, para mim, sintetiza a parábola e o nosso papel como espíritas, analogamente à parábola. É perfeito, Jorge. E mais uma vez eles nos convidando a uma visão imortalista, né? Sempre nos convidando a nos enxergarmos como espíritos imortais e assim nos desvincularmos desse excesso de matéria, né? O Washington gostaria de fazer algum comentário? Tá tranquilo? Não, meu querido, só agradecer, só ter gratidão para tanto estudo, tanto entendimento, né? Hoje, esse bate-bola seu do Guilherme, cada um tem uma maneira de explicar para chegar no mesmo objetivo, né? Isso faz com que a gente possa esclarecer melhor, entender melhor a explicação. Muito obrigado, os dois. Eu que agradeço, Washington, pela oportunidade. Gente, vou aproveitar que eu tô com a palavra, eu vou fazer aqui a oração, me deu vontade, Ótimo. tá? Então, vou só abaixar a luminosidade aqui da minha tela. Pedir a cada um de vocês que busquem elevar os pensamentos até Cristo, até Jesus Cristo, nosso Mestre, nesse momento de tranquilidade, de finalização dos nossos estudos semanais. E buscando essa conexão com o nosso amigo querido, pedimos a Ele que siga conosco e que nos permita segui-lo um pouco mais de perto também. Que Ele tome as nossas mãos e que nos leve até o destino final da nossa encarnação. Que Ele nos mostre a todo momento o valor que cada um tem diante dos olhos de nosso Pai. Pedir a Jesus que nos dê alegria nos momentos complicados, mas também que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê a resignação necessárias, a paciência para podermos suportar tudo aquilo que é necessário para que seja cumprida da melhor forma possível a nossa missão aqui na Terra. Que conservemos em nosso coração a certeza de que Irmã Laura nos convocou ao serviço, não somente porque precisamos, mas porque temos condições, porque podemos seguir servindo a Jesus Cristo. Cada um de nós, João, Washington, Jorge, Guilherme, Anderson e todos os nossos irmãos que vão assistir esse estudo em outro momento, já desfrutam de muito potencial, já desfrutam de muita capacidade de execução nessa gigantesca e linda obra que é a obra de Jesus Cristo aqui na Terra, que já dura tantos e tantos anos e nunca desanimou. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade divina, por esses eflúvios, por esses fluidos tão benéficos que chegam até nós nesse momento. Que o restante das nossas semanas, que o nosso feriado de quinta-feira, que as nossas famílias e lares sejam abençoados pela Tua luz que brilha tão forte e que os nossos corações se aproximem um pouco mais do Teu.
Assim, pedimos a permissão da espiritualidade maior para o encerramento dos estudos da nossa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças Graças a a Deus. Deus.